Mas antes de começarmos a leitura, é importante frisar que esse livro se trata de um diálogo entre o profeta e Deus, e por causa disso é bom nós fazermos as separações. Na Bíblia dos Irmãos está bem separado, mas eu também frisarei durante a leitura. Vamos ler. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso seca o justo, a justiça é torcida. Então Deus responde: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então, passam como passa o vento e as seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Novamente o profeta Abacuque ora. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai, Senhor, nós somos imensamente gratos, Pai, pelo privilégio de juntos, enquanto família, povo de Deus, povo da aliança, de podermos prestar culto ao Senhor, de podermos te adorar neste que é o teu dia, Senhor. Por isso, meu Pai, eu peço que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos entender a Tua palavra, entender o registro do profeta Abacuque, como esse registro fala conosco nos dias de hoje, porque cremos, meu Pai, que o Senhor fala conosco através das Escrituras. Então nós oramos, meu Pai, para que os nossos mentes e corações e toda a nossa atenção esteja voltada para entender o que o Senhor quer que nós entendamos. No nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, durante o ano eu terei a oportunidade de expor 3 vezes e eu escolhi a estrutura mais simples e que atenderá aos nossos propósitos de expor todo o livro de Abacuque. É um livro bastante curto, os irmãos repararam que são apenas 3 capítulos e uma sugestão é que hoje, dia do Senhor, dia que nós nos preparamos, dia que nós nos consagramos de uma maneira especial, se você tiver um tempo na sua casa, entre os seus afazeres domiciliares, que você pegue esse livro, leia, medite e ore nele, pois é um livro bastante proveitoso para a nossa alma. Apesar de ser bastante curto, é um livro muito profundo. Então, durante essas 3 exposições, cada encontro eu estarei expondo um capítulo por vez. Então, ao final, lá no final do ano, a gente terá terminado o livro.
Se os irmãos repararam uma certa poesia que nós encontramos no livro, é bastante similar a alguns outros textos que nós temos no Antigo Testamento. Livros como o livro de Jó, Salmos, nós encontramos Salmos uma linguagem lamentosa, tal como nós encontramos no profeta Abacuque. Então existe uma certa similaridade com alguns textos bíblicos, mas principalmente uma temática, a temática da lamúria, a temática de uma certa indignação, uma certa indagação em relação ao próprio Deus, pela parte do profeta. Se nós nos lembrarmos do relato de Jó, nós veremos aquele homem que era declarado justo pelo próprio Deus, mas que passa por aquele tormento, aquela crise, e aí, então, no final, ele entende e ele tem a sua experiência espiritual ampliada nessa experimentação com relação ao próprio Deus. Nós vemos também no Salmo 73, quando o salmista ele começa dizendo que tem inveja dos ímpios, mas então ele se recorda da soberania e da graça de Deus, e no final ele termina adorando. E no livro de Abacuque nós vemos a mesma história. O profeta começa se lamentando, começa indagando o próprio Deus, então ele vai tendo essa relação com o próprio Deus, Deus vai respondendo ele, e lá no final do capítulo 3, ele termina adorando esse próprio Deus. Mas esse livro ele fala muito conosco, ainda nos dias de hoje, porque assim como o livro de Jó e alguns salmos e alguns outros textos, até mesmo de religiões comparadas, existe aqui o problema do mal, ou como é chamado na filosofia de teodiceia. Theos, Deus, de que? Justiça, que é a justiça de Deus, literalmente, mas é o problema com a justiça de Deus. Abacuque está no centro, no olho do furacão, quando ele está orando ao próprio Deus, porque ele se indigna com a maldade que ele vê no seu povo, em Judá. Ele se indigna com o fato de Deus levantar um povo ainda mais malvado para disciplinar, e ele não entende isso. Ele não entende por que Deus permite o mal. Essa problemática do mal, ela não é nova, conforme a gente vê no Antigo Testamento, e também conforme a gente vê nas outras culturas, em outras civilizações. Foi um problema bastante explorado, e até hoje é motivo para que ateus e agnósticos ataquem a nossa fé. O filósofo Epicuro, ele enunciou esse problema de maneira mais pontual na Grécia, e ele pode ser enunciado da seguinte maneira, de forma simples. Se Deus é totalmente bom, se Deus é totalmente poderoso, por que Deus permite o mal? Por que existe maldade? E daí existem uma série de recorrências em relação a esse problema. Mas o mais interessante é que as Escrituras não nos escondem esse problema, de maneira alguma, conforme a gente vê na linguagem do profeta Abacuque e de outros livros. A Escritura não diz que Deus não vai tratar disso, pelo contrário, a Escritura diz que Deus vai tratar do problema do mal, não conforme nós queiramos, do nosso jeito, com as respostas prontas neste plano terrestre, mas Deus promete sim acabar com o mal, e isso é motivo de esperança. E a minha expectativa é que quando nós terminarmos de expor esse livro, nós estejamos tão alegres e contentes na nossa alma como o profeta Abacuque. A estrutura do livro é bastante simples. O profeta, ele ora, ele intercede a Deus, Deus responde, depois o profeta intercede mais uma vez, Deus dá uma longa resposta, e aí então, no capítulo 3, o profeta se quebranta perante esse Deus. Mas para nós entendermos e expormos o capítulo 1, é necessário que a gente entenda também o contexto do profeta Abacuque. E como que esse contexto, e como que essa fala e as suas orações também muitas vezes são a nossa oração. Enquanto eu falava do problema do mal, é muito comum na nossa experiência, na nossa vida, que nós também nos deparemos com esse tipo de problema. Muitas vezes nós nos perguntamos por que um Deus tão bom não está agindo conforme nós queremos que Deus agisse.
Muitas vezes nós não entendemos as tragédias humanas, doenças, crises. Muitas vezes a gente não consegue concatenar ou fazer sentido com a nossa própria fé. E a gente tem essa dificuldade de entender esse Deus que é bom, como nós cremos, totalmente bom e totalmente poderoso. Mas, pela graça do Senhor, nós temos esperança. Esperança de que Deus há de tratar com o problema do mal. No contexto de Abacuque, por volta de 600 a.C., estava vivendo o final do Império Assírio, o império que tinha tomado o Reino do Norte. E aqui a predição, no capítulo 2, é a disciplina do Senhor em relação ao povo de Judá, o Reino do Sul. É Deus dizendo que vai disciplinar e castigar Judá por sua iniquidade. Abacuque viveu, esses relatos de Abacuque estão mais precisamente no reinado do rei Joaquim. Apesar de que houve um breve momento de reforma espiritual em Israel, através do rei Josias, nós vemos em Joaquim uma figura também iníqua, um rei que se desviou da palavra de Deus, da lei do Senhor. E nós vemos muito isso no Antigo Testamento, que aquele que governava é quem ditava o rumo espiritual do povo. Se o rei fosse piedoso, o povo era piedoso. Mas se o rei se desviava da palavra de Deus, da lei do Senhor, da lei mosaica, o povo também acompanhava esse governante. Esse é o retrato que se tem no Antigo Testamento, é que a posição de liderança, geralmente, ela liderava espiritualmente também o próprio povo. Então, Abacuque, ele está indignado com o reino de Judá, pois ele, nesse momento das suas palavras e da sua oração, da sua primeira intercessão, o reinado está passando por um momento de iniquidade, por terem se desviado da lei do Senhor. A maldade, a violência, conforme nós leremos mais atentamente no capítulo 1, e ele está indignado com isso. Mas esse é um livro diferente, porque os livros proféticos, geralmente, é o profeta dando a sentença como oráculo da parte de Deus. Então ele fala em nome de Deus para o povo. E Abacuque ele não faz isso. Abacuque ele ora como se fosse do povo mesmo. Ele ora indignado. Ele ora para Deus, como se fosse um representante do povo fazendo a sua oração. Então, nesse sentido, o livro do profeta Abacuque ele é único, por causa desse tipo de comportamento em relação ao próprio Deus. Não se conhece muito, a Bíblia não dá quase nenhum relato sobre a vida do profeta, mas sabe-se que era um profeta desconhecido que teve uma experiência pessoal com Deus. O seu nome, no hebraico, provavelmente significa aquele que foi abraçado. E esse nome se justifica muito quando nós terminamos de ler o livro e vemos o profeta sendo abraçado pela soberania e pela magnitude de Deus. Então esse era o contexto histórico que Abacuque vivia. Um reinado ímpio, com o povo sendo maldoso, desviado da lei do Senhor, e ele está indignado com isso. Ele quer respostas da parte de Deus, porque ele crê, a gente vê isso nos relatos, ele crê que Deus é soberano e poderoso sim para restaurar e reformar a vida espiritual do povo de Israel. Então ele começa o capítulo 1, dos versos 1 a 4, os primeiros versos falam sobre essa primeira oração de Abacuque, essa indagação para com Deus e essa indignação. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, logo de cara, nós vemos no texto bíblico que é um texto autoritativo, porque se trata de uma revelação de Deus para Abacuque. E assim como Deus se revelou para Abacuque, isso foi para o cânon bíblico do Antigo Testamento, assim Deus fala conosco hoje através desse livro, através do que o profeta deixou registrado. E ele indaga: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. A sua indignação com o reino em Judá era tão grande que ele não conseguia ver respostas da parte de Deus. Essa primeira oração aqui pode dar a impressão de que Abacuque já chegou orando ao Senhor indignado.
Mas conforme a gente lê mais atentamente, a gente percebe que Abacuque ele já vinha orando ao Senhor. Ele orava e o Senhor não respondia. Orava e o Senhor se silenciava. Até que o momento que ele fica indignado, e então ele faz essa primeira oração, intercessão registrada. Muitas vezes é assim também na nossa experiência pessoal. Muitas vezes nós oramos e Deus parece não responder quando se trata de alguma experiência pessoal pela qual nós estamos orando. Claro que nós cremos que a Bíblia é suficiente em tudo para aquilo que Deus quer nos comunicar. Mas muitas vezes na nossa experiência pessoal, nós passamos por caminhos de dúvidas em relação a escolhas e parece que Deus não responde. Ou quando nós nos colocamos num contexto imediato, como o do profeta, de algum tipo de injustiça, parece que a gente não vê a justiça de Deus agindo. Mas aí nós entendemos que Deus ele é soberano em seu tempo e em seu modo. Então, Abacuque ora nos primeiros 4 versos, e depois, a partir do verso 5, Deus responde, e Deus não responde do jeito que ele gostaria. Abacuque, então, tem uma crise ainda mais acentuada de fé, porque Deus responde do modo que ele não estava esperando, que ele não gostaria. Verso 3. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Litígio aqui é divergência entre as partes. E se nós formos para o texto original, no hebraico, nós vemos que essa violência não é uma simples violência, mas é uma violência com derramamento de sangue. Abacuque está indignado, porque entre o povo em Judá, eles estavam, muitas vezes até mesmo usando a lei de Deus para uma matança entre eles próprios. E Abacuque não consegue tolerar isso. E por isso ele ora de uma maneira imprecatória, apaixonada, porque ele quer de Deus essas respostas, né? Deus, na sua soberania, poderia ter se calado perpetuamente. Deus não nos deve respostas. Mas pela graça de Deus, Deus responde a Abacuque. Assim, Deus também responde os nossos anseios hoje em relação ao problema do mal, em relação ao fato de que Deus é sim totalmente bom e é sim totalmente poderoso. No verso 5, que é a predição do castigo de Judá, no verso 5: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. E aqui, no contexto histórico de Abacuque, o Império Babilônico ele está se acendendo, né, através dos caldeus, conforme está escrito, mas esse império é ainda mais malvado do que os assírios. Esse império tem sede de poder, conforme a gente lê no texto bíblico. E, se nós pararmos para pensar, isso também tem muita relação com o nosso tempo de hoje. Nós vemos tempos de injustiça, onde a divergência, o litígio entre as partes é suscitado. Nós vemos a ascensão do Estado Islâmico, que promove ataques terroristas em volta do planeta Terra, dos continentes, especialmente o continente europeu. E nós vemos também muitas vezes na nossa própria experiência pessoal algumas crises de fé. E o primeiro ponto importante que nós vamos tirar a conclusão no final é de que não necessariamente as crises de fé elas são pecaminosas. Não necessariamente quando nós estamos em crise, é alguma coisa intrinsecamente ruim. Não é assim que funciona. Desde a experiência mais tenra nossa no cristianismo, a gente entende que nós devemos viver alegres, sim. Mas uma pergunta se abre quando nós lemos esse texto. E quando nós lemos Jó, quando nós lemos alguns salmos. E quando a crise vem? E quando nós não conseguimos resolver na nossa cabeça algumas coisas da palavra de Deus, a forma como Deus se revela e a forma como Deus age? Como nós lidamos com isso? Um grande perigo é que a nossa indignação ou a nossa indagação, que não é pecaminosa por si só,
ela se torne justiça própria, ou ela caminhe para um senso de justiça própria. Quando Jó está indagando, Deus fala, não, mas espera, calma, Jó, onde você estava quando eu criei tudo? Então, o perigo de Jó era ter caído na justiça própria de tal forma que fosse irreversível, de tal forma que blasfemasse contra Deus. Então, nós devemos nos atentar para isso quando nós estamos em crise. De que, apesar de não entendermos tudo, apesar de não entendermos, e é natural que nós não entendemos tudo, porque Deus, Ele é transcendente, porque Deus é tal qual, não é igual a nós. Deus tem todas as respostas e o controle da história nas suas mãos, e nós não. Por causa disso, nós não devemos caminhar para um senso de justiça própria quando na nossa própria experiência de vida, na nossa própria experiência com Deus e com a sua palavra, nós não entendemos as coisas. Não entendemos porque uma mãe que cuida de 4 filhos é diagnosticada com câncer terminal. Ou quando uma tragédia, por causa de uma hidrelétrica ou de uma represa que se rompe e inunda uma cidade, dizimando milhares. Claro que naturalmente nós ficamos revoltados ou então ficamos tristes com isso, mas nós não entendemos o quadro todo. E Deus diz que há sim de cuidar do mal, que Deus irá sim enxugar as lágrimas, embora no presente momento a gente não entenda tudo. Deus é sim bom, e é tamanhamente bom, que pela graça morreu, através do seu Filho Jesus Cristo, em nosso lugar, em nosso favor. Na cruz do Calvário nós vemos a bondade e a graça do Deus triuno. Nós podemos atestar pela nossa própria fé que esse Deus é bom, e que esse Deus é poderoso, infinitamente poderoso. Infinitamente bom. Então, do verso 5 a 11, vem a primeira resposta do Senhor, que é a resposta que Abacuque não gostaria. Aqui aparece o aparente problema do juízo de Deus, na perspectiva de Abacuque, na perspectiva humana, em que Deus permite que esse império babilônico se acenda e tome o reino do sul, conforme aconteceu mesmo na história de Israel, conforme nós lemos nas Escrituras. Deus usa uma nação ímpia, má, para disciplinar o povo que andava em iniquidade. E aqui, lendo alguns teólogos comentando a passagem, dá-se a sensação ou a impressão de que Deus também está tratando no processo de experiência pessoal do profeta Abacuque, conforme ele acha e se encaixa os termos e conceitos de justiça. É como se Deus dissesse, você está encaixando os termos de justiça da sua própria cabeça, mas eu tenho o quadro todo. Apesar de amar, ajudar Israel, eu não posso deixar o pecado impune. E a forma que Deus usa é uma forma de dizer que a nação ela não é menos ímpia do que os babilônicos naquele momento. Mas Deus também responde que eles são culpados pelas suas próprias ações. Deus responde que eles hão sim de pagar, e conforme nós vemos também no progresso da revelação, eles foram também castigados, os babilônicos, mas eles hão de pagar pelo próprio mal moral que eles fazem. Isso também nos dá uma verdade em relação aos nossos próprios atos e as atitudes. Nós não somos indesculpáveis diante de Deus. Nós somos responsáveis moralmente por cada um dos nossos atos. As nações são responsáveis por seus atos. E Deus há sim de julgar. Deus não diz que vai deixar as coisas como estão ou que vai deixar impune. Pode ser, às vezes não é no tempo que a gente quer. Muitas vezes, ou em quase 100% das vezes, a gente quer justiça para ontem.
A gente quer ver a justiça sendo feita o mais rápido possível. Mas nós não somos Deus, nós não conhecemos o aspecto amplo, toda a tapeçaria. Mas Deus sim, e Deus diz que há sim de tomar juízo dos atos pecaminosos. Isso serve de alerta para nós, para a nossa própria experiência individual, e isso também serve de consolo e conforto conforme nós vemos o mal se alastrando no mundo. Nós vivemos numa cultura decaída, onde nós vemos todos os tipos de blasfêmia contra Deus, atentando contra a santidade do nosso Deus. E é justo, é o próprio Espírito Santo que nos faz ficar indignados com esse quadro, com a miséria humana, com tragédias, com ataques terroristas. É normal e é esperado de nós, cristãos, que nós fiquemos indignados com essas coisas. Mas nós não podemos caminhar para esse senso de justiça própria. Antes, nós devemos confiar que, assim conforme Deus falou para Abacuque, Deus há de cuidar dessas coisas. Deus há de julgar assim. E essa é a resposta que vai acalentar as nossas almas nos dias ruins. Quando nós estivermos em crise, é um momento oportuno para nós nos apegarmos a Deus e a sua palavra e buscarmos nele. Abacuque, ele não foge. Pelo contrário, Abacuque, ele intercede mais. Conforme a gente vai ver no capítulo 2, na próxima exposição, Abacuque, ele coloca na sua torre de vigia, porque ele quer esperar de Deus uma resposta. E aqui fala muito das nossas atitudes, de conforme nós reagimos às nossas crises espirituais. Um caminho que muitos tomam é se afastar de Deus, é se afastar da comunhão da igreja. Quando começam a passarem por uma situação difícil na vida, não, eu não quero mais saber de Deus, não quero mais saber da igreja. Não é essa, não deve ser essa a nossa atitude. É na crise que nós devemos nos apegar ainda mais a Deus, a sua palavra, buscar entender dele. E nós estamos numa posição privilegiada na história, pois nós temos o cânon bíblico, a escritura fechada. O que Deus poderia nos falar, Deus nos fala, nos falou, está tudo registrado. Então, nas nossas crises, nós devemos agir assim, com apego e amor ao Senhor. Do verso 7 ao verso 10, Deus parece descrever agora essa nação, esse império babilônico, e o seu modus operandi, conforme eles agem, a conformidade dos seus atos. Então Deus vai dizer que é de fato uma nação que vai se ascender poderosamente e cujo mal é visto tanto na sua extensão quanto nos seus atos. Eles são pavorosos e terríveis. Verso 7. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Então repare como Deus descreve esse povo. É um povo feroz, ágil na maldade. E aqui tem a linguagem, né? A comparação com esses animais, prontos a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Hamas, no texto hebraico, é violência com derramamento de sangue. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então, como passa o vento e seguem, fazem-se culpados esse cujo poder é Deus. Então, aqui Deus está descrevendo o modo como eles agem, como eles agiram na história. Eles riam dos governantes, porque eles se achavam muito poderosos na sua soberba e na sua arrogância. Achavam que poderiam destronar qualquer um. E faziam isso com violência, com maldade, entrando, saqueando, matando, por puro prazer.
Mas Deus diz no verso final desse trecho, no verso 11, fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Deus não os isenta de culpa. Apesar de que serão povo e objeto do castigo de Deus em relação a Judá, eles são culpados por seus atos. E Deus não vai deixar isso barato. Nós entramos na última oração de Abacuque, no verso 12. E aqui ele continua com esse tom imprecatório, de lamento, de indignação. Luiz Saião, um dos maiores teólogos brasileiros, comentando esse texto, ele diz que, quando Abacuque intercede pela segunda vez, que ele parece ensinar teologia ao próprio Deus. Como se ele estivesse querendo relembrar a Deus quem Deus era, porque ele não entendia esse castigo. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Então, no meio da sua oração, ele se lembra da aliança. Ele se lembra da aliança que Deus tem com o seu povo. E ele exulta, nós não morreremos. Nós sabemos que Deus fez uma promessa e um pacto. E Deus vai cumprir, por isso nós não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. É muito interessante que, conforme a gente vai lendo o livro do profeta Abacuque, a sua experiência pessoal com Deus, ela vai mudando. De alguém que, a princípio, está muito indignado, revoltado com o quadro que ele percebe na nação, e depois ele vai entendendo que Deus é um Deus bom, santo, e que não deixa o mal impune. Ele vai se lembrando dessa bondade, dessa fidelidade de Deus. Então o seu quadro, sua alegria vai se restaurando. E lá no capítulo 3, Abacuque faz uma oração de adoração ao próprio Deus. É mais ou menos essa a nossa trajetória. Nós nos indignamos, oramos. Às vezes Deus fica um tempo em silêncio em relação a algo específico que nós estamos passando. Mas aí nós nos rememoramos daquilo que a Escritura diz acerca desse Deus. E aí nós começamos a recuperar o ânimo. E aí então nós adoramos esse Deus. Deus exerce sua disciplina em sua soberania. Muitas vezes nós queremos desassociar os atributos de Deus, nós queremos colocar Deus só como amor e muitas vezes negligenciamos a sua justiça. Mas Deus é amoroso e é justo, e por isso Ele disciplina. Ele disciplina aqueles que o amam. Abacuque permanece na sua posição de oração, apesar das queixas. E aqui ele levanta alguns quadros de como esse povo babilônico estava agindo. E aqui a linguagem no verso 15 é a linguagem da pescaria. Os irmãos que gostam de pescar, recentemente, fazia muito tempo que eu não pescava, e recentemente eu tive a oportunidade de pescar de novo. E aí, enquanto eu estava preparando esse texto e lendo, conforme eu li o verso 15, eu entendi a força dessa expressão. A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, se alegra e se regozija. Aqui era a imagem da pescaria, de quando você puxa um peixe pelo anzol, e aquele peixe vem na sua força bruta, né, quando você levanta o peixe. Era assim que os babilônios estavam agindo com a nação de Judá. E ele quer saber, o profeta quer saber se Deus vai deixar isso acontecendo assim. E a gente vai ter essas respostas no capítulo 2, quando a gente expor na próxima oportunidade. Mas eu quero tirar algumas conclusões e então algumas aplicações para nós. Primeira, aquilo que eu já citei, as crises de fé não necessariamente têm ligação com algum pecado nosso.
É muito comum, natural e esperado que na nossa experiência de fé, crises venham. Então não ache que se você está passando por algum tipo de crise espiritual, se você não consegue identificar algum pecado específico, não ache que Deus está te castigando por prazer ou por alguma coisa nesse sentido. Não é assim que Deus age. Crises espirituais existem na vida dos cristãos. E eu poderia enumerar inúmeros homens e mulheres de Deus piedosos que passaram por crises. Me vem à cabeça agora um teólogo mais contemporâneo nosso, Francis Schaeffer. Não sei quantos tiveram a oportunidade de ler o livro dele, Verdadeira Espiritualidade. Mas nesse livro ele relata uma crise muito pesada de fé, uma crise existencial, na qual ele teve que refazer todo o seu caminho da fé cristã, porque chegou um momento que ele travou na fé, ele já não conseguia mais acreditar. Mas a fé que é forjada e a fé que é verdadeira, ela permanece. Então, crises de fé existem na nossa caminhada cristã. Não se iludam ou não se enganem em relação a isso. Mas existem posturas que nós devemos adotar enquanto estivermos em crise. Segunda conclusão é que Deus é soberano e não deixa o mal impune. Ele julga as nações. Deus está, sim, a par e a controle da história. Ele sabe a maldade que tem acontecido no mundo. E por mais que o nosso senso natural ache que Deus apenas apertou um tique no relógio e deixou a cordinha andar, não é assim que Deus age. Deus está no controle da história, Ele há de julgar sim as nações ímpias e más que agem contra a sua lei. Terceira conclusão é que nós não temos todas as respostas que gostaríamos. Nós também devemos estar a par disso, de que nós queremos a resposta mais elaborada para o problema específico que nós estamos passando. Mas Deus nos dá as Escrituras, e elas são suficientes para nós. Deus nos dá armas espirituais, Deus nos dá a leitura da Bíblia, a oração. Então nós devemos entender que, apesar de não ter as respostas que gostaríamos, nós temos as respostas de Deus, e essas são as que nós necessitamos. Está tudo registrado. Por isso, se você não conhece a sua Bíblia, a sua fé, ela estará muito mais suscetível às crises. Ela será muito mais facilmente abalada. E disso nós tiramos algumas aplicações. A primeira é que, em meio às crises que podem sobrevir à nossa vida, nós não devemos fugir de Deus. Nós não devemos deixar de congregar, de estar em comunhão com nossos irmãos, de buscarmos em oração, de lermos a Bíblia. Não deve ser essa a nossa postura. É na crise que essas coisas devem se intensificar, essa busca deve se intensificar. Portanto, conheça a sua Bíblia, nunca deixe de orar, esteja em comunhão com os irmãos. Devemos também meditar diariamente na soberania de Deus. Muito dos nossos pensamentos, eles ficam tortos porque nós não temos o costume de meditarmos na soberania de Deus, de pararmos no nosso dia a dia, no meio dos nossos afazeres, e dedicarmos um tempo para que nós pensemos na magnitude desse Deus. E isso também faz diferença no dia da crise. Terceiro, que nós devemos confiar mesmo quando nós não entendemos. Essa é uma postura exigida de nós, confiança. O profeta Abacuque, apesar das suas indagações, ele confiava que Deus era bom, que Deus era justo. E por último, nós devemos ser confortados pelas Escrituras. São as Escrituras que nos confortam, mesmo em meio às nossas experiências específicas. E é por isso que é manancial para a nossa vida. Nós devemos nos atentar para o que Deus deixou registrado. Deixe a Escritura confortar o seu coração no dia mau. Deixe a Escritura confortar o seu coração no dia da crise. Amém? Vamos orar, curvar nossas cabeças e orar mais uma vez.
Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor nos ama e nos escolheu para ser seu povo, Pai. Senhor, nós não podemos fazer nada para merecermos justiça, antes é pela Tua graça. E, Pai, nós sabemos que muitas vezes, na nossa experiência pessoal, nós passamos por momentos de crise, momentos que nós não entendemos, momentos que nós gostaríamos da resposta mais elaborada. Mas, Pai, ajuda-nos a confiar no Senhor, ajuda-nos a confiar na Tua palavra, quando os dias maus e as crises vierem. Ajuda-nos, meu Pai, a estar preparados para quando os ataques à nossa fé vierem, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor é bom e que o Senhor há de lidar com o problema do mal ao seu tempo, ao seu modo, que toda lágrima será enxugada, e por isso nós temos esperança, Pai. Ajuda-nos, meu Pai, com que essa esperança nos motive também a evangelizar. Nos ajude com que essa esperança, meu Pai, seja um propulsor nas nossas vidas para pregar a Tua palavra, Pai. Nos ajuda, meu Pai, a termos esse olhar que é confortado pelas Escrituras e que busca o Senhor todo o tempo. E se nós estamos passando por alguma crise espiritual neste momento das nossas vidas, Pai, nos conforta, nos consola. Que nós possamos nos sentir abraçados como o profeta Abacuque. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.